Irmãos, hoje eu queria falar sobre as 10 virgens, só que eu mudei o tema na última hora e não falar sobre oração. E abre o seu coração, fala igual o salmista falou: firme está o meu coração, Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. E esse tema está em Mateus capítulo 6, versículo 5 em diante, até o versículo 13. E eu peço à igreja que fique de pé, para nós lermos a palavra de Deus. Nós vamos estar lendo o texto, depois vamos tratar o assunto, tem várias implicações de cada tema do assunto, porque é uma oração que o Senhor ensinou aos seus discípulos. E nós vamos nessa noite entender mais um pouco sobre oração. Por que devemos orar? Amém? E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que estás em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E quando orando, não useis de vãs repetições, como gentios ou como os pagãos, outras tradições, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amado Deus, clamamos a Ti por misericórdia mais uma vez. Clamamos a Ti por graça. Clamamos a Ti por iluminação do Teu Espírito Santo em nossos corações, para que possamos entender as virtudes da Tua palavra. Quão maravilhosos são os Teus estatutos, os Teus tabernáculos, Senhor. E a Tua palavra como é linda e doce ao nosso paladar. Abre nossos olhos, Senhor. Abre nossos corações para compreendermos e sairmos daqui glorificando mais e mais o Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Para sentar, irmãos. Vou estar fazendo algumas perguntas nesse assunto, e nessas perguntas vou estar fazendo as respostas. E a primeira pergunta: qual é a regra que Deus nos deu para dirigir em oração? E a regra que o Senhor nos deu para dirigirmos em oração ao nosso Deus vem da própria palavra de Deus. Toda a palavra de Deus é necessária para nos dirigir em oração, mas a regra especial é aquela forma de oração que Cristo ensinou para os discípulos. Então nós vamos entender essa fórmula de oração, como isso funciona. Em Mateus mesmo fala assim: nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarás no reino dos céus. Em Mateus 7 fala sobre isso. Mateus 25 também fala, quando as virgens chegaram atrasadas e clamaram Senhor, Senhor, e fechou-se a porta. Então o texto que nós lemos aqui não é por vã palavras nem vã repetições como fazem os pagãos. Quem são os pagãos? Os gentios, o povo que não é da igreja do Senhor.
todo o restante do mundo que não faz parte da igreja de Cristo Jesus, não da igreja visível, mas da igreja invisível, porque da igreja visível tem muita gente, segundo o Evangelho de Cristo, nesse emaranhado de pessoas que se dizem da igreja de Jesus Cristo visível, provavelmente o máximo que serão da igreja invisível, 1%. Tem muita gente dentro da igreja, tem muitas igrejas superlotadas, mas somente fazem parte da igreja visível. Como Paulo diz, que são pessoas que são cristãos na carne, não são cristãos no coração, ou Paulo fala judeus, mas traduzindo judeu para a igreja, eles são judeus apenas na carne, na circuncisão ou no batismo, que é o nosso caso, mas não tem um coração circuncidado, não tem um coração limpo diante de Deus. Quem entrará no Monte Santo do Senhor? Quem entrará na cidade de Deus? Aquele que é limpo de mão e puro de coração. E nosso coração tem que ser lavado pela palavra de Deus. O batismo é uma ideia de lavar, mas o verdadeiro lavar é no coração, porque é do coração do homem que sai todas as malícias, homicídio e tudo de ruim que leva o homem para o inferno, sai do seu coração. Se você não tiver um coração limpo diante de Deus, você não agrada a Deus. Um coração contrito e quebrantado. Assim como o culto deve ser realizado conforme a orientação bíblica, os apóstolos pediram a Jesus que os ensinasse a orar. Os discípulos de João Batista foram ensinados por ele a orar. E os apóstolos confessam que não sabem orar como convém. Paulo falou, não sei orar como convém. E o Espírito Santo que clama por mim. E Jesus fala, portanto, vos orareis assim. Ele começa dizendo, Pai Nosso. Portanto, esta palavra no início da frase define o modo imperativo, ou seja, o modelo a seguir. É determinante em todos os modos de oração. Isto não quer dizer que essa oração deva ser decorada e repetida, mas deve servir de modelo a ser adotada pelos cristãos. Precisamos entender o modelo de oração. Parece um monte de mortos dizendo, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Não estão orando de coração. Muitos estão orando, falando porque aprenderam mecanicamente e ficou aquela coisa. No judaísmo tem muitas orações, no Islã também tem orações, eles oram a média de 3 vezes por dia. Lembro de uma passagem que não sei se a palavra agora de quem serve a religião do islamismo é islâmico, ou do país, um islâmico, muçulmano. O muçulmano, quando ele estava perseguindo um camarada que ele queria matar o cara, não sei por qual motivo, mas ele queria matá-lo. Mas deu a hora de eles orarem, ele carregando o seu tapete. E quando deu a hora de orar, que tocou o sino, ele enrolou o tapete, colocou no chão, fez sua oração rapidinho, levantou, enrolou de novo e saiu correndo, perseguindo o homem a qual ele queria matar. Tá igual aquela piada, né? Que tinha alguns homens que seriam eletrocutados na cadeira elétrica, e aí chegou o primeiro, e ele era muçulmano, e ele sentou na cadeira e falou, Alá, Alá. Aí quando ligou a cadeira, não funcionou. Ele, nossa, Alá protegeu da morte, está livre. Aí veio o outro, sentou e falou Alá também, e ficou livre. Poxa, funcionou.
Mas quando veio o português, ele falou: ah lá, a tomada desligada. Aí ligaram a tomada e ele morreu. Então, assim, eles estavam achando que era o Deus do Islã que tinha salvo os homens da cadeira elétrica, mas era a tomada que estava desligada. Milagre não acontece assim. Então, irmãos, no judeu também tem muitas orações. Muitos oram de verdade, com o coração contrito, um coração derramado diante de Deus, nas suas horas. A palavra de Deus fala que Daniel orava 3 vezes ao dia. E Daniel era um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus, como Davi, como outros homens. Mas muitos acostumavam ou acostumam com a oração, e deu a hora de orar, apenas dobra o joelho e faz aquela oração corridinha e levanta e tipo assim, cumpri o meu dever, ou cumpri a minha meta. E não é isso que o Senhor está falando. Precisamos estar atento. Pai nosso que está nos céus. Aqui está mostrando o nosso Pai que está nos céus. Onde é que o nosso Pai está? Nas alturas. A Bíblia fala que os querubins não pisam onde Deus está, nem olham para Deus. Em Isaías capítulo 6 fala que os seus olhos estão cobertos pelas suas asas, e seus pés estão cobertos também por suas asas, que estão 6 asas, e voam com 2 asas e clamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A glória de Deus é tão grande, tão tremenda, que nem os anjos, os querubins que são na presença da face do Senhor, não olham para a face de Deus, porque Ele está no céu. Ele é um Deus que habita nas alturas. Ele não é o seu amiguinho da escola, que você fica fazendo piadinha com Ele, que você fica falando gracinha com Ele. Ele não é. Ele é Elohim. Ele é um Deus trino, um Deus soberano que habita no mais alto, sublime trono. Não é qualquer Deus que você fica brincando, igual está nas redes sociais desses últimos dias. Daniela Mercury gritando, dizendo que Jesus Cristo, eu sou o que ela disse que ela é. E o outro cidadão lá, que não sei, de um show que estava fazendo, chamando Jesus de qualquer coisa. Mas a ira de Deus está sobre os filhos da desobediência, porque transformou a glória de Deus em mentira. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, fala que ninguém, nenhum, está impune da ira de Deus. Todos estão debaixo da ira de Deus, porque a própria natureza mostra o poder de Deus, se revela a Deus. Mas os homens estão querendo servir um Deus conforme a sua imagem e semelhança. Santificado seja o teu nome. O nome do nosso Deus é o nome sobre todo nome, é o nome que toda língua há de confessar, e todo joelho há de se dobrar diante dele, tanto os que vão para o céu quanto os que vão para o inferno. Eu já disse aqui que os que vão para o inferno vão entrar diante da presença de Deus, vão usar: glória seja dada ao teu nome, descendo de cabeça para baixo para o inferno, e lá serão eternamente atormentados. Jesus coloca a parábola de Lázaro, o pobre, e do rico, e mostra que Lázaro está no seio de Abraão, está num lugar maravilhoso, lugar de conforto, e o rico está no inferno, no Hades, e o rico clama para que molhasse a língua dele, para que ele pudesse refrescar a língua, e é um abismo. Se você morreu hoje sem Jesus, você vai para o inferno direto. Se você não se arrepender dos seus pecados, você vai para o inferno. E você indo para o inferno, você vai glorificar a Deus. Não importa, todo joelho vão se dobrar diante do Senhor, e toda língua há de confessar, porque o nome dele é santo. E as pessoas têm brincado com o nome do nosso Deus, como nós temos visto nas redes sociais. Mas o juízo de Deus está sobre eles. E depois a próxima frase, que são 6 pontos, ou na verdade são 10.
venha o teu reino. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é um reino de equidade. O reino de Deus é um reino de justiça. O reino de Deus é um reino inabalável. O reino de Deus é um reino de amor. E o reino de Deus é um reino eterno. E nós devemos clamar para o reino de Deus. E Jesus anunciou: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Deus está às portas. E quem não glorificar o teu nome aqui, enquanto está vivo, na hora de ir para o inferno, vai glorificar. E não é só dizer Senhor, Senhor. E não também dizer que fiz isso e aquilo outro. Eu saí pela rua e evangelizei. Eu evangelizei no meu trabalho. Eu expulsei demônios. Eu orei para as pessoas. Mas você não viveu segundo a vontade de Deus. Em Mateus capítulo 7, chama quem faz isso de falso profeta. Aquele que fica professando o nome do Senhor e de qualquer maneira. Fica fingindo de crente. Que quando está no meio das pessoas é acusado porque não está vivendo de um padrão de Cristo. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, não conformeis com este mundo. Paulo fala que o Senhor nos escolheu, Deus nos escolheu em Cristo Jesus, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para a adoção de filhos, para o louvor da sua glória. Um dia que eu estava na beira de uma calçada, eu já falei isso aqui na igreja, junto com um monte de colegas, eles falaram: Zé, o que você está fazendo aqui? Você não é crente? Era um dia de domingo, era o dia Domini, era o dia do Senhor. E eu levantei daquela calçada, peguei a minha bicicleta e corri para a casa de Deus, prostrando diante do Senhor, chorando e quebrantando meu coração, reconhecendo a graça e a misericórdia de Deus. Agora, quanto de nós ou quanto de vocês estão em alguns lugares, as pessoas falam: você não é crente? Por que você está desse jeito? Por que você está falando assim? Por que você está andando assim? Você não é crente? E se o seu coração não se derramar diante do Senhor, pedindo perdão pelos seus pecados, fica uma interrogação. Precisamos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, porque ao seu tempo, o tempo de Deus, Ele nos exaltará. E se exaltar aqui, é você ficar rico não, tá? Você ir morar com Cristo na eternidade, a ascensão, exaltar, subir para a glória de Deus, junto com Deus. Precisamos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus e clamar o reino de Deus na minha vida. Cada um de nós devemos orar: Senhor, venha o teu reino na minha casa. Minha casa necessita do teu domínio. Eu por mim mesmo não consigo administrar o meu lar. Eu sou pecador, eu sou miserável, miserável homem que sou. Apóstolo Paulo reconheceu a sua miséria. Se nós não nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus, não clamarmos pelo reino do Senhor na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, em nosso trabalho, em nossos estudos, vamos estar vivendo uma vida medíocre, uma vida sem Deus, uma vida qualquer. Não foi para esse propósito que o Senhor nos chamou, porque o reino do Senhor é um reino eterno. E nessa oração, a vontade que tem que ser feita não é a nossa vontade. Eu não determino nada. Quem sou eu para determinar alguma coisa? É que a vontade de Deus seja revelada em nós.
e que a vontade de Deus seja cumprida em nossas vidas. Jesus, na forma de homem, humilhado, ele orou ao Pai: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas faça-se a sua vontade, a tua vontade, não a minha. Quantas orações nós temos ouvido por aí afora, e pessoas determinando coisas. Precisamos prostrar diante do Senhor, reconhecendo que somos pecadores, reconhecendo que somos pequenos, somos miseráveis. Jesus fala para aquela igreja de Laodiceia: você é miserável, desgraçada, pobre, cego e nu. Se nós não reconhecermos que somos necessitados da graça de Deus, necessitados da misericórdia de Deus, vamos para o inferno, achando que estamos indo para o céu. Porque não tem como falar aqui quem é verdadeiramente crente e quem não é. Nem vocês podem falar quem é e quem não é, porque nós não podemos julgar. Apesar que pelos frutos conhecereis a árvore, diz a palavra de Deus. É claro que tem alguma maneira que podemos perceber: fulano não está andando segundo os preceitos de Deus, não está andando segundo a vontade de Deus, está vivendo de qualquer maneira. E nesse viver, nesse proceder, dá para observar que realmente não é um servo de Deus genuíno, não é a igreja de Cristo genuína. E a vontade de Deus tem que ser feita na terra como é feita no céu. Jesus fala assim que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu. Primeiro no céu aconteceu todas as coisas. Os eleitos de Cristo foram eleitos em Cristo nas regiões celestiais. Não foi porque agora você levantou a sua mão, aqui na Presbiteriana, que nós não fazemos apelo. Mas em muitas outras comunidades, as pessoas levantam as mãos quando o pregador faz apelo. Faz um apelo e as pessoas levantam as mãos e vai até na frente. E aí o pregador fala: agora o seu nome foi escrito no livro da vida, e com caneta de ouro ainda, alguns falam assim, com caneta de ouro. Não, se realmente você se converteu a Cristo, é porque houve uma obra do Espírito Santo, o poder de Deus agiu na sua vida, e você se entregou a Cristo, e o seu nome já estava escrito no livro da vida, antes da fundação do mundo, no tempo eterno. Mas nesse tempo presente, o Senhor te chamou, o Senhor te justificou, o Senhor te santificou e o Senhor te glorificou. Então nós vamos perceber aqui que os primeiros 4 pontos da oração dominical, a oração Domini, que é a oração do Senhor, do dia do Senhor, é em glorificação a Deus. Meus 4 pontos, não está falando de mim, não está falando de ninguém, não está falando do meu vizinho, nem do meu irmão, mas está falando diretamente para Deus, uma oração dirigida a Deus. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Diretamente para Deus, orando para Deus, reconhecendo a soberania do Deus Trino, do Deus soberano, o Deus criador do universo.
Mas agora, vamos falar sobre ainda de Deus, mas sendo grato a Deus, não pedindo. O problema que foi ensinado em muitas comunidades, que devemos prostrar diante de Deus e começar a pedir e gritar. Não. Você tem que prostrar diante de Deus, reconhecendo em primeiro lugar a soberania dEle, que Ele habita nas alturas. O seu trono é um trono de glória. O seu trono é um trono eterno. Reconhecendo que o nome dEle é santo, e que o reino dEle é um reino maravilhoso, e que nós necessitamos do reino dEle, e que a vontade dEle é soberana em nossas vidas. E agora dizendo: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É ser grato. E Jesus fala em Mateus capítulo 6: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Alguém pediu alguma coisa aqui? Não. É só buscar a Deus, viver segundo a vontade de Deus, e trabalhar, estudar, fazer o seu papel como cidadão, cuidar da natureza, cuidar dos seus irmãos, cuidar da igreja de Cristo, vivendo para a glória de Deus, em todos os sentidos. Mas não precisa de dobrar os joelhos. Agora, uma coisa você pode fazer, é dobrar o joelho e falar: Senhor, eu estou passando por um momento tão difícil. Eu sei que todo o controle e todo o domínio está nas suas mãos. Eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. Eu sei que o Senhor sabe do momento que eu estou passando. É um momento de aflição. Eu coloco diante de Ti meu coração e derramo diante de Ti, porque eu não estou suportando, e peço ao Senhor que me dê força para suportar. E eu sei que o Senhor está comigo, porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Você pode abrir o seu coração e falar para o Senhor o que está acontecendo com você. Mas não precisa de começar: Senhor, me dá isso, Senhor. Não precisa. O Airan, toda vez que quer comer alguma coisa, vai lá em casa na despensa e vai lá e pega. O Airan come o dia todo. Toda hora o Airan tem uma boca nervosa, está comendo o dia todo, comendo banana, comendo biscoito, comendo, sei lá, tem iogurte na geladeira, pega iogurte e bebe. Ele não fica: pai, me dá um iogurte, pai, me dá um biscoito, pai, me dá um... Não fica pedindo. Porque eu sei que eu preciso comprar para o meu filho o que ele precisa, a sua subsistência. E quando ele pede, é porque é alguma coisa extraordinária, né? Que não é de costume ficar comprando. Mas não há necessidade de ficar falando diante de Deus: Pai, Deus, meu Deus, Pai, eu quero isso, eu quero... Igual um menino desorientado, né? Um menino, como é que fala? Enjoado. Porque tem uns meninos enjoados, né? Tem hora que o Airan é enjoado, tem que ficar quieto, filho. Tem que fazer isso. Eu sei que cada pai tem que fazer isso com seus filhos. Tem hora que os meninos são assim, porque são meninos. Agora imagine você ver um adulto fazendo isso. Aí não dá para entender. Precisamos, irmãos, amadurecer na palavra de Deus. Errais e não conhecer as Escrituras e não o poder de Deus. Porque você vê muitos adultos fazendo coisas de criança dentro da igreja. Estou falando de crente, irmão. Estou falando de ímpio, de pecadores que vivem no mundo, não. Porque Deus não tem comunhão com o povo do mundo. O que Deus trata é com a sua igreja. Quantos da igreja de Deus, pelo menos dizem que são, estão agindo como meninos, sendo levados por ventos de doutrinas? Tem um movimentinho ali, eu vou para lá. Está caindo fogo naquela igreja ali, vou para lá. Está caindo fogo na outra ali, vou para lá. Ele quer ser queimado, né? Vai para a praia, então tira a roupa e fica lá no sol quente. Ele quer ser queimado. Desculpe, perdão pela... Vou picar na garganta agora. Ventos de doutrina. Precisamos ser consistentes, ser maduros, mas buscando a palavra de Deus. Perdoa nossas dívidas.
Senhor só ouve alguém pedir perdão das dívidas, ou perdão dos seus pecados. Quando você lê em Lucas a oração é um pouquinho diferente. Lucas 11, do 2 ao 4, essa mesma oração, ela não encerra com venha a nós o teu reino, faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu. Não encerra com cadê? Me perdi aqui agora. Aqui, ó. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Não termina assim, Lucas. Olha só, então ele os ensinou: quando orares, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. Acabou. Uma oração, a mesma oração, porém, em Mateus houve uma diferença. Você, olhando aqui, você vai prestar atenção que está aqui em colchetes. Pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aqui tira uma oração de Davi, quando Davi está orando pelo que o Senhor deu a ele. Então os escribas ou os tradutores fizeram uma compilação desse tempo para não ficar o último versículo, ficar última frase, ficar uma frase negativa, mas livra-nos do mal. Morreu aí, acabou. Então fizeram essa alteração para ficar para terminar mais bonitinho, mais legal. E é gostoso também falarmos assim: pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Voltando, fazendo uma doxologia, reconhecendo a graça e a soberania de Deus. Esse pedacinho é uma doxologia, reconhecendo a santidade de Deus e a soberania dele. O Senhor só perdoa os pecados daqueles que reconhecem que são pecadores. E quem é que reconhece que é pecador? Quem entendeu a graça de Deus. Se nós não entendermos a graça de Deus, nunca vamos entender que somos pecadores. Sempre vamos achar que tem alguém pior do que nós. Essa vai ser sempre a nossa resposta. Não, tem alguém pior do que eu. Então eu estou até razoável. E não é isso. É porque não entendeu a graça de Deus. E quando nós entendemos a graça de Deus, entendemos que somos miseráveis, somos necessitados dessa graça. E assim como nós perdoamos os nossos devedores. É claro que nós só perdoamos nossos devedores quando nós somos perdoados por Deus em primeiro plano. Quando aqui está dizendo a oração de pessoas salvas em Cristo Jesus, que Cristo resgatou do império das trevas e o libertou para o reino do Filho do seu amor. Porque não adianta o ímpio lá perdoar o seu irmão e pensar que o Senhor vai te perdoar, porque ele perdoou o seu irmão. Porque eu não sei qual foi a intenção que ele perdoou alguém. Muitas das vezes nós perdoamos alguém porque vou liberar perdão porque essa pessoa é muito importante para mim. Eu liberando perdão para ela, eu vou estar bem com ela e assim as coisas para o meu lado vai estar melhor. É uma intenção falsa de perdão, não de coração deliberado, mas é para estar junto com o pessoal só. Mas lá por trás, assim, eu não aguento fulano de tal. Eu não suporto, eu estou no meio deles ali, porque tem um benefício. Porque ali para mim vai ser legal, mas eu não suporto, eu odeio. E fica aqui dando aquele sorriso amarelo no meio das pessoas. Então, irmão, para perdoar, conforme o Senhor nos perdoa, precisamos ser perdoados por Deus, porque nós vamos perdoar um perdão falso, só apenas de língua, quando diz João falando, filhinhos,
Não amei só de línguas, quer dizer, só de palavras, de falsidade, só de aparência, mas amai de verdade com o amor de Deus, porque nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Precisamos perdoar com entendimento que o Senhor nos liberou perdão. E agora, Ele clamando para não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Teu, Senhor, é o reino, Teu é o domínio, Tu é a glória. Então nós percebemos que as 4 primeiras frases, petições, constitui-se em uma adoração e louvor a Deus. 50% desse assunto é em louvor e adoração a Deus. A quinta petição consiste em pedidos de ajuda nesta vida terrena, 10%. E a sexta e a sétima petição constitui-se em pedido de perdão, 20%. E a oitava e a nona petição constitui-se em pedido de proteção do Espírito Santo, 20% do assunto. Esse modelo de oração fornecido por nosso Senhor consiste em 50%, metade, adoração, pedidos 20%, 20% pedido pelo Espírito Santo, proteção, e 10% ajuda nesta vida. Há um percentual de cada coisa, mas o maior percentual é de glorificação a Deus. Gasta o seu tempo para a glória de Deus. Gaste a sua vida para Deus. Não gasta a sua vida para você mesmo. Paulo fala em Romanos 11:36, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele a glória para sempre. Amém. Gaste a sua vida para a glorificação a Deus. Dobre o seu joelho e clama ao Senhor, o adorando. Até os demônios adoram ao Senhor. Estão condenados já, mas reconhece a soberania de Deus. Lembra do demônio lá de Gadá? Ele chegou adorando a Deus, porque ele reconheceu que Deus poderia o repreender daquele local, daquela cidade. E o Senhor o expeliu para os porcos. Esse é um outro assunto muito importante para comentarmos também. Mas até os demônios reconhecem a soberania de Deus. Mas não tem mais opção para eles. Eles não mais podem serem salvos. Mas nós que fomos eleitos em Cristo Jesus, precisamos cada dia mergulharmos na presença de Deus, reconhecendo a soberania de Deus. Eu poderia muito bem pegar esse texto e fazer igual um pregador que eu ouvi uma vez pela televisão. Deixando você sair daqui com seu coração jubilante, regozijando, mas falando coisa que não é o que a palavra está dizendo, não é que o texto está dizendo, apenas para agradar o seu ego, apenas para poder levantar o seu moral, apenas para fazer você ficar com autoestima ainda maior. Mas o texto está dizendo que nós devemos humilhar diante de Deus e reconhecer a graça de Cristo sobre nossas vidas. E é reconhecendo a soberania de Deus que o Senhor nos abençoa, que o Senhor nos guarda de todo mal. É reconhecendo que Ele é Senhor de nossas vidas, que nós possamos caminhar nesse mundo de trevas caído e ser amparado pelo poder de Deus. No culto de quinta-feira, eu falei quando os discípulos perguntaram: Senhor, o que vai acontecer nesse tempo? Como é que vai ser o dia da vinda do Senhor? Eu falei assim: ó, não fica preocupado com o tempo, com o que vai acontecer, mas recebereis poder para ser testemunha. O que é poder de Deus? É o Evangelho. Paulo fala que o Evangelho é
é o poder de Deus. 2, é a sua salvação, que a palavra de Deus fala que o Senhor nos deu poder para sermos filhos de Deus. E com esse poder, podemos vencer o mundo, mesmo sendo martirizados pelas coisas, pelas perseguições que o mundo vai vir contra a sua igreja, e já veio e vai continuar vindo. É o poder que a igreja tem para resistir os dias maus. E ainda em Mateus capítulo 6, vai falar no último versículo 34, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. E nós olhando no começo do texto, aqui no versículo 5, o tema é como se deve orar. E o Senhor dá uma ideia. Não é que é proibido você orar em praça pública, mas o problema é que o fariseu, quando ele orou em praça pública, ou subiu no templo para orar, porque tinha uns horários exclusivos que o povo judeu achava que a oração era só recebida no templo. Lembra que Pedro e João foi na hora nona ao templo para orar? E lá fez o milagre daquele homem que estava à porta do templo. É porque eles entendiam que é só no templo que podia fazer oração, que é ali que Deus receberia a oração deles. E Jesus falou assim, que o fariseu chega na praça, bate no peito e ora para ele mesmo, dele para ele. Mas o publicano fala, Senhor, ser propício a mim, pecador. E o Senhor fala que o publicano desce justificado, mas o fariseu recebeu a sua própria glória. Ele fala, quando for orar, entre no seu quarto e ora ao teu pai que está em secreto. Podemos orar em comunidade, podemos orar aqui no coletivo, mas não orar de nós para nós mesmos, mas sempre reconhecendo que a oração é dirigida a Deus. Só Ele é digno de toda adoração, de todo louvor. Só Ele é digno de glória. E uma pergunta que eu quero fazer também agora e responder. O que tem, o que a oração pode fazer em nossas vidas? Qual o papel da oração? Porque quando nós oramos, o Senhor já sabe de todas as coisas, então por que eu devo orar? E a resposta é para termos comunhão com Deus, comunhão com o nosso Pai. Imagina que toda vez que eu fosse na casa do meu pai, eu chegasse na casa dele apenas para pedir alguma coisa. Não para a gente bater um papo, falar para ele como está a minha vida aqui em Sardoá, a gente conversar, falar como é que foi meu primeiro semestre aqui. E aí eu chego lá, pai, eu estou precisando disso, isso, aquilo, outro. E aí vim embora. Eu tive alguma comunhão com meu pai? Eu tive um relacionamento com ele legal? Não tive. Eu só entrei diante dele e pedi alguma coisa, é como se fosse desconhecido para mim. Então, um dos primeiros papéis da oração é termos comunhão com Deus, é conversarmos com Deus, como você conversa com outra pessoa, mas com respeito, entendendo que Ele é o Senhor da sua vida, que Ele é o seu dono, porque Senhor é dono de um servo, logo o servo é escravo, e nós somos escravos de Deus. Para quem não quiser ser escravo de Deus, tudo bem, você vai ser escravo do diabo. E a palavra de Deus fala que o jugo
do diabo é pesado e o jugo de Deus é leve. Mas não tem um meio termo, não? Eu não posso ser nem servo de Deus nem do diabo? Não tem. Não existe ficar em cima do muro. Porque quem está em cima do muro, automaticamente está do lado oposto. Precisamos ter comunhão com Deus. E a comunhão com Deus é o que nos leva a viver uma vida segundo a vontade dEle. Não segundo a nossa, mas a vontade dEle que tem que ser executada em nossa vida. Então por isso que toda vez que entrarmos diante do Senhor, devemos entrar diante dEle com entendimento. A palavra de Deus fala que devemos amar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Não quero entrar diante de Deus sem entendimento. E como eu faço isso? Lendo a palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Cristo é a verdade. Cristo é o caminho. Cristo é a vida. Sem Ele nada podemos fazer. Mateus 11:11. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Não quer dizer que no reino do céu vai ter graus de pessoas superiores, mas a ideia é que devemos nos humilhar diante de Deus. Devemos reconhecer a soberania e a graça de Deus, para que o reino de Deus seja estabelecido na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, em todos os lugares. Porque foi para adorar ao Senhor que o Senhor nos criou. Mas para isso precisamos servir o Senhor com entendimento, com sabedoria. Porque quando devemos entrar diante do Senhor, devemos prestar um culto a Deus racional, não um culto irracional, mas um culto de entendimento. E assim, a palavra de Deus fala no Salmo 133. Quando nós entramos diante do Senhor, reconhecendo a sua graça, Ele fala que ali há bênção e vida para sempre. Porque nós vamos viver em união com o nosso irmão, porque nós somos unidos a Cristo. Não é bom e suave viver em união entre os irmãos? Mas para ter essa união, tem que ter união com Cristo. Sem Cristo você não tem união com o seu próximo, não. Você está separado de Deus. Você está morto em seus delitos e pecado. E você está morto, separado de Deus, separado da natureza, separado do seu próximo e separado de você mesmo. Precisamos ter comunhão com Deus para ter comunhão com o nosso próximo, comunhão com a natureza, comunhão com nós mesmos. E nessa comunhão, o Senhor ordena bênção e vida para sempre. Então devemos sempre entrar diante do Senhor e falar: Senhor, ensina-nos a orar, Senhor. Senhor, ensina-me a orar. Ensina-me a falar contigo. Eu sou pequeno, eu sou pobre e necessitado. Preciso da tua misericórdia. Preciso do teu perdão. Preciso estar contigo todos os dias. Sem ti nada posso fazer. Entra diante do Senhor, se humilhando e exaltando o nome de Deus. E você vai ter vida para sempre. Amém? Vamos agradecer ao Senhor por esse momento de
culto. Vamos ficar em pé. Abra sua Bíblia em Número capítulo 6. E vamos estar lendo todos juntos. Versículo 24 ao 26. Vamos ler, depois a gente ora ao Senhor. Ou a gente pode orar primeiro, vamos estar orando, depois a gente lê todos juntos, tá? Senhor, obrigado por tua misericórdia, por tua palavra, que falou em nossos corações. Possamos a cada dia, Deus, viver segundo o teu querer, não segundo a nós mesmos, mas para o louvor da tua glória. Obrigado por essa semana, por esse domingo maravilhoso, dia do Senhor, no qual cultuamos a Ti, Senhor, pela manhã, e foi uma bênção. E agora, nessa noite, o Senhor nos abençoou mais e mais, e que possamos, no decorrer dessa semana, glorificarmos o Teu nome em toda a nossa trajetória que o Senhor preparou para nós. No nome de Jesus. Amém. Vamos ler todos juntos? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Deus abençoe. Vão com Deus.